Hoje é domingo, dia 31 de março de 2019. Você que acompanha a página Valdinei Martins já deve ter visto os dois vídeos anteriores sobre as décadas de 60 e 70 que culminaram com a chegada dos militares ao poder. O que aconteceu que levou esse fato a se consumar e o que se desdobrou a partir dali? Com quem que os militares lidavam? Pois bem, nós tivemos um vídeo ontem falando sobre um grupo de sequestradores que estavam se vangloriando dos seus crimes. Hoje nós vamos ter a fala do coronel Lício Maciel, em 2005, na Câmara dos Deputados, falando a convite do então deputado Jair Messias Bolsonaro. Você vai ouvir uma história sobre aborto. Sim, um casal de guerrilheiros, pai e mãe de um bebê, a mulher estava gestante, foram obrigados a abortar, a assassinar o bebezinho no ventre materno. E quem obrigou o casal a fazer isso? Será que foram os militares? Foram os fascistas, ditadores, cruéis? Não, foram os bonzinhos, foram os mocinhos da história. Foram os heróis que lutavam pela democracia, pela vida, pela liberdade. Sim, foram os guerrilheiros que obrigaram esse casal a cometer um aborto. E é engraçado nessa história trágica, mas uma coisa é engraçada, a contradição, né? Eles tinham uma elite. Por quê? A mulher que estava grávida do filho do líder dessa revolução, ela foi mandada para São Paulo para ter o bebezinho confortavelmente. Mas a ralé, não, a ralé tem que abortar no meio da mata. É assim que eles tratavam. Esse grupo fugiu e o Pedro conseguiu ser capturado, teve a sorte de ser capturado pelos militares. Pois bem, essa história também é uma história do assassinato de jovens. Sim, a juventude corria muito risco naquele período. Por quê? Porque os militares queriam matar? Os militares eram cruéis? Não. As fotos de Regina Casé e Fernando Gabeira na praia mostram que a juventude não corria perigo sob os olhos dos militares. Mas, nos cantões desse país, onde os militares não tinham um controle tão grande, ali onde estava instalada a guerrilha, ali sim, a juventude corria muito risco, como aconteceu com João Pereira. João Pereira, ele acompanhou os militares numa marcha, curioso, querendo acompanhar, querendo ver, e foi castigado pela guerrilha. Cortaram uma orelha, depois a outra, depois os dedos, depois as mãos, depois decapitaram o rapaz, tudo isso na frente dos seus pais, da família e daquela comunidade. Também conta, Coronel Lício Maciel, esse alagoano de 88 anos, ele também conta a história do tenente Alberto Mendes Júnior, um herói que, ao saber que 2 dos seus soldados haviam sido capturados pelos guerrilheiros e estavam feridos em posse deles, o tenente se voluntariou a assumir o lugar desses prisioneiros, desses militares, foi para o lugar deles, sabendo o destino que lhe aguardava. Ele foi torturado cruelmente, chegaram a cortar a sua genitália e fazê-lo engolir. Era com esse tipo de gente que nós lidávamos, que os militares lidavam e a sociedade brasileira da época lidava na década de 60 e na década de 70. Agora, não nos esqueçamos que eles, que lá então eram guerrilheiros, estavam de armas em punho, apoiavam as ditaduras que hoje nós vemos na China, na Coreia, na Albânia, nos países africanos e ali em Cuba. Eram capitaneados por esses grupos. Esses mesmos agentes, hoje, depois com o advento da anistia, ganham uma boa mesada, coisa que o deputado federal Márcio Labre, juntamente com a ministra Damares, querem rever e combater esse absurdo. Eles vão conseguir, se Deus quiser, rever isso. Bom, além de contar com a mesadinha da anistia, eles conseguiram vir para o Brasil e assumir postos de poder, no poder executivo, no poder legislativo, no poder judiciário, de onde devem ser extirpados o quanto antes. Muito bem, então essa história que você vai ver, isso vai te ajudar a entender qual era o contexto da época e quem são os agentes hoje, ligados a esses grupos de guerrilha do passado, ligados aos grupos de ditadura do presente e que hoje vestem vermelho e tentam influenciar a imprensa, a política e a justiça desse país. Muito obrigado. Peço a todos que curtam o vídeo, compartilhem, porque esse tipo de conhecimento precisa chegar ao máximo número de pessoas possível.
Peço a você que compartilhem e que curtam a página. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Com vocês, o Coronel Lício Maciel. Com a palavra o Coronel Lício Maciel. Senhores congressistas, demais autoridades presentes, minhas senhoras, meus senhores, não é preciso dizer da minha emoção de ter encontrado aqui velhos companheiros de luta e que ainda estão levando essa luta à frente. E para isso eu tirei os óculos, para que aqueles que eu vou citar me olhem bem no fundo dos olhos e tenham a suficiente coragem de afirmar, se for preciso, que tudo que foi dito aqui é a pura verdade. Se bem que não há necessidade, porque eles próprios já confirmaram em outras ocasiões. Então, o primeiro item selecionado se refere por que da minha escolha para a missão de descobrir o local da guerrilha que hoje se diz Guerrilha do Araguaia. Em 1969, com a morte do terrorista Marighella, em São Paulo, nos documentos dele foram feitas várias citações sobre o local da grande área de treinamento de guerrilha. Porém, o fato que permitiu que nós chegássemos à área foi a prisão em Fortaleza do guerrilheiro Pedro Albuquerque. Naturalmente ele está olhando para mim e eu estou olhando para a câmera, para ele olhar no fundo dos meus olhos e confirmar que o que eu estou dizendo é verdade. O Pedro Albuquerque foi preso quando tentava tirar documentos em Fortaleza. Recolhido ao xadrez, ele tentou suicídio, cortando os pulsos. A sentinela, por acaso, passou, viu, deu alarme e ele foi levado para o hospital da guarnição. Recuperado, o documento que ele falou, o documento resultante das declarações de Pedro Albuquerque, foram enviados diretamente de Fortaleza para Brasília e chegou às mãos do general Bandeira, que imediatamente mandou buscar o preso. Chegamos no Rio Araguaia, pegamos uma canoa grande, com motor de popa, fomos até o local de Pará da Lama, que o Pedro deve estar muito lembrado dele. Era uma picada ao longo da floresta no sentido do Xingu. Então nós andamos o dia inteiro, chegamos ao anoitecer na casa do último morador, com o Pedro sendo levado por nós, livre. Não estava algemado, nem amarrado, nem nada. Ele foi acompanhando a nossa equipe. E isso tem várias testemunhas aqui presentes, que eu não vou citar, e que fizeram parte da minha equipe. Chegamos na casa do Antônio Pereira, pernoitamos no campo, nos teleiros. No dia seguinte, às 4 da manhã, nós prosseguimos em direção ao local onde o Pedro Albuquerque indicou. Ao chegarmos no local,
nós avistamos 3 homens, isto é, 3 elementos, sendo uma mulher, descansando para almoço, eu presumo. Então, quando nós nos aproximamos do local, só para conversar com ele, nós fomos para saber o que é que eles estavam fazendo lá. Eram 3 homens, nós éramos 6, não tinha problema. Eles fugiram. Nós chegamos e eu fiquei inteiramente abismado. A quantidade de estoque de comida, material cirúrgico, até oficina de rádio tinha, 60 mochilas de lona costuradas no local em máquina industrial grande, que eu tive o prazer de jogar no meio do açude. E tocamos fogo em tudo e eu voltei sem fazer prisioneiro. Ora, em qualquer situação, nós teríamos atirado naqueles homens. Nós estávamos a 80 metros, um tiro de fuzil os atingiria facilmente. Eles estavam sentados. Mas o nosso objetivo não era matar, não era trucidar. Nosso objetivo era saber o que é que eles estavam fazendo lá. De acordo com o Pedro Albuquerque, eram guerrilheiros. E eles estavam na área indicada por Pedro Albuquerque, que viu toda a operação. O Pedro Albuquerque nos levou até o destacamento C, onde ele tinha estado. E ele fugiu, Pedro Albuquerque, porque os bandidos tinham exigido que ele fizesse o aborto, porque a mulher dele estava grávida. Eles não se conformaram com a ordem, principalmente porque outra guerrilheira grávida tinha sido mandada para São Paulo para ter o filho nas mordomias de São Paulo. Apenas ela era uma guerrilheira casada com o filho do chefe militar da guerrilha, que era Maurício Grabois. E eles obrigaram a sua mulher a fazer o aborto. Nós estávamos andando através mata e esse elemento vinha pela trilha. Nós nos agachamos e nisso vem aquele elemento forte, chapéu de couro, mochila nas costas, facão na cintura. Então, quando ele chegou no meio do nosso grupo, eu dei a ordem: prenda esse cara. Não sei, não posso me lembrar se foi o Cid ou se foi o Cabo Marra que pegou o Genuíno. Esse elemento era o Geraldo, posteriormente identificado com Genuíno, que naturalmente está me olhando, e eu tirei o óculos justamente para ele me reconhecer, porque a minha cara ninguém esquece. Como eu já estava há muito tempo no mato, eu já tinha resolvido intimamente levar o Genuíno preso para Xambioá. Mas não falei que essa era a minha determinação. Eu, como homem de selva, peguei a mochila do Geraldo e comecei a abrir, tirei cover, rede, tirei um bocado de bagulho da mochila do Geraldo, quando encontrei um tubo de remédio no fundo da mochila. Ao pegar no remédio, naquele tubo, e olhar para o Genuíno, ele estava lívido, pálido. E eu ainda disse: companheiro, fica tranquilo que nós não vamos fazer nada com você. Você é morador da área. E abri o tubo, encontrei material típico de sobrevivência. Linha de pesca fina, anzóis, tipicamente material de sobrevivência. Eu me interessei, e à medida que eu ia puxando aquelas linhas, o Genuíno ficava mais desesperado. Aliás, o Geraldo. E quando eu tirei o tubo e que olhei para ele, ele estava branco como papel. E lá no fundo eu vi um papel pautado de caderneta, cortei uma talisca do meu lado, puxei o papel, estava lá a mensagem do comandante do grupamento B da Gameleira, o Oswaldão, para o comandante do grupo C, o Antônio Dadina. Estava lá a mensagem que o Genuíno transportava para o Antônio Dadina. Era uma dúzia de palavras em linguajar militar,
de próprio punho do Oswaldão, que era o comandante do Grupo B da Gameleira, o grupo mais perigoso da guerrilha, que no desenrolar das lutas, nós constatamos. Foi o grupo que matou o primeiro militar na área. Antes de qualquer pessoa morrer, o grupo do Oswaldão matou o Cabo Rosa, Odílio Cruz Rosa. E depois desse Odílio Cruz Rosa ser morto, eles mataram mais 2 sargentos e fizeram muito mal aos militares que nada sabiam de nada até então. Só quem sabia era o pessoal de informações, porque eu era da área de informações, embora eu operasse a paisano. O Genuíno foi mandado para Xambioá, preso. Aí, a essa altura, ele já deixou de ser detido para ser preso. E falou tudo sobre a área. Quando eu olhei para ele e disse: você não tem mais alternativa porque aqui está a mensagem. Ele disse: eu falo. Eu digo: é bom você falar. Genuíno, olha no meu olho, você está me vendo. Eu te prendi na mata e não toquei num fio de cabelo seu. Não te demos uma facãozada, não te demos uma bolacha. Coisa que eu me arrependo hoje. Voltei, o papel estava cheio, toda a composição da guerrilha, nomes, locais, Grupo C ao sul, Grupo B da Gameleira, perto de Santa Isabel, e Grupo A, perto de Marabá. Eram os 3 grupos, efetivo, que eles presumiam completar 30 homens por grupamento. E mais um grupo militar comandado por Maurício Grabois. Eu peguei aquele papel, ainda comentei para ele: pô, meu amigo, tu é um cara importante desse negócio aí, hein? E mandei o Geraldo para Xambioá. Ele foi recolhido ao xadrez, posteriormente enviado para Brasília. Em seguida, 3, 4 dias, eu não me lembro, veio o veredito da identificação. O guerrilheiro Geraldo é o José Genuíno Neto, presente em frente ao vídeo, olhando para os meus olhos. Eu sempre tive esse olho arregalado, não foi só lá na mata, não. Meu olho sempre foi arregalado, principalmente em combate. Bom, triste notícia veio depois, que o grupo do Genuíno prendeu o filho do Antônio Pereira, aquele senhor humilde, morava nos confins da Picada, de Pará da Lama, a 100 quilômetros de São Geraldo. O filho dele, um garoto de 17 anos, que eu não queria levar como guia, porque eu me lembrei ao olhar do rapaz, o meu filho, da mesma idade. Então eu disse para o João: não quero levar o seu filho, porque eu sabia das implicações, ou já desconfiava. O pobre coitado do rapaz nos seguiu durante uma manhã, de 6 da manhã ou 5 da manhã até meio-dia, quando nós encontramos os 3 aguardando para almoçar. Foi bem, esse rapaz, depois que nós nos retiramos, os amigos os companheiros do José Genuíno, pegaram o rapaz, esquartejaram. Genuíno, aquele rapaz, foi esquartejado. Toda Xambioá sabe disso. Todos os moradores de Xambioá sabem da vida do pobre coitado do Antônio Pereira, pai do João Pereira, que vocês nunca tiveram a coragem de pedir pelo menos uma desculpa, de terem esquartejado o rapaz, cortado
cortaram primeiro uma orelha na frente da família, no pátio da casa do Antônio Pereira. Cortaram a segunda orelha, o rapaz urrava de dor. E a mãe desmaiou. Eles continuaram, cortaram os dedos, cortaram as mãos e no final deram a facada que matou o João Pereira. Esse relatório está escrito no CIE, porque foi escrito por mim, e eles não abrem para os historiadores com medo que isso apareça. Pois bem, eles fizeram isso porque o rapaz nos acompanhou durante 6 horas, para servir de exemplo para os outros moradores, para não terem contato com o pessoal do Exército, das Forças Armadas. Foi o crime mais hediondo que eu soube. Nem na guerra da Coreia e Vietnã fizeram isso. Coisa parecida eu só encontrei quando trucidaram o tenente Alberto Mendes Júnior. O tenente se apresentou voluntariamente para substituir 2 companheiros que estavam feridos, e a turma do Lamarca pegou o rapaz, trucidou, castrou e obrigou ele a engolir os órgãos genitais. Bom, é sempre bom conhecer a verdade e saber o que se passou no nosso país para então poder discutir quem estava certo, quem estava errado, o que foi bom, o que não foi. De acordo com esse depoimento, com outros relatos históricos, eu estou convencido e certo de que nós escapamos de algo muito cruel, muito terrível para a nossa nação. Agradeço a todos vocês que assistiram, peço que curtam, compartilhem e curtam a página para receber mais materiais desse e de outros assuntos que nós vamos lançar durante as semanas seguintes. Muito obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo.